mais um ano e todos nós podemos dizer Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus é maravilhoso, e aquele Deus que te trouxe até aqui, Ele vai te levar para muito mais longe ainda. Feche seus olhos, curve sua fronte. Senhor Deus e Pai, te adoramos, Senhor. Te engrandecemos e te agradecemos, ó Deus, por todos os dias que Tu esteves conosco. Foram batalhas, Senhor, mas em todas elas Tu estavas conosco. Em todas elas nós saímos mais do que vencedores. Te adoramos, Senhor, porque em meio às lágrimas que percorreram os nossos rostos, nós temos a certeza de que Tu estavas lá colhendo cada uma delas. E no Teu trono está guardada, Senhor, porque elas não rolam e não caem ao chão, sem que o Senhor colha cada uma. Te adoramos, Senhor, porque em meio às nossas alegrias, nós convidamos ao Senhor para estar conosco, para sorrir as nossas alegrias, para comemorar conosco as nossas vitórias, vitórias essas que o Senhor nos concedeu. E ainda, Senhor, durante os próximos dias, nós queremos dizer ao Senhor: continuamos sendo necessitados, carentes do Senhor, da Sua presença, do Seu alento, da Sua mão forte, do Seu carinho, do Seu afago, do Seu conselho, do Seu brado, do Seu sustento. Somos, Senhor, totalmente carentes do Senhor. Precisamos, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade de agir nos nossos corações e nas nossas mentes. Entregamos, Senhor, a chave, Senhor, para que o Senhor leve cativo, Senhor, porque nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer, Senhor, é a melhor decisão que nós podemos tomar. Então, para que não venhamos a cair em nenhum erro, Senhor, nós pedimos ao Senhor, continue conduzindo nossos pensamentos, nossas ações, nossas atitudes, para que possamos, Senhor, ainda no terminar desses anos, sermos agradáveis, Senhor, ao Senhor, porque somente isto é o que nos importa. O que nos importa, Senhor, é que nós sejamos agradáveis a Ti, que continuamos fazendo aquilo que agrada ao Seu coração, à Sua mente, Senhor. Não queremos, Senhor, jamais desagradar a Ti. Continue conosco. E agora, Senhor, ainda nesta noite nós pedimos, Espírito Santo, não viemos aqui ouvir homem nenhum, nós queremos ouvir o que o Teu Espírito tem a falar aos nossos corações, às nossas mentes. Cada um de nós tem uma necessidade individual que somente o Senhor conhece no seu profundo, Senhor. E nós pedimos ao Senhor que venha falar conosco, na nossa individualidade, para que nós tenhamos certeza de que Tu estás a falar conosco. Tome, Senhor, cativo, leve os nossos pensamentos para que estejamos aqui, em corpo, alma e em espírito, para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer aos nossos corações e nossa mente. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome poderoso de Jesus. E você diz amém, dá um glória a Deus e se assente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que você abrisse comigo em Marcos, no Evangelho conforme escreveu Marcos, no capítulo 10. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Quando eu fui convidado para trazer a mensagem de hoje, eu comecei a pensar em alguma coisa, como já é de mim gostar de falar desses assuntos, alguma coisa que trouxesse alguma motivação para o ano que se inicia, que já está se terminando esse ano de 2024, iniciaremos o ano de 2025, mas o Senhor derrubou aquilo que eu comecei a planejar e Ele trabalhou no meu coração uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, porque às vezes nós, em meio a tantas coisas nas nossas vidas, tantos desafios, tantos problemas, tantas dificuldades, no mundo atual, digital, tantos distratores, nós somos às vezes levados a nos esquecer de algumas coisas que o Senhor às vezes quer que nós jamais nos esqueçamos. Na verdade, você vai ver ali, nós vamos ler a partir do versículo 46, a gente vai trabalhar sobre o cego Bartimeu.
essas situações do nosso dia a dia às vezes nos fazem como ele, nos tornam cegos e nos impedem de ver o que realmente importa para a nossa alma. A gente valoriza tantas coisas. Nesse final de semana, eu não estava aqui na cantata, tive que ver vocês de longe. E a gente vai ficando velhinho, irmão. Deixa eu contar um negócio para vocês. A gente vai ficando velhinho, a gente vai ficando mais mole. Eu já era molenga, né? Uma manteiga derretida. Aí a gente vai ficando velho, vai ficando mais mole ainda. E a gente corre a nossa vida. Não é errado a gente correr, lutar, batalhar, querer melhorar. E a gente sempre fala que a gente precisa priorizar algumas coisas. A gente precisa dar prioridade à vida ao invés dos valores. A gente precisa priorizar o espiritual ao invés do material. Mas aí eu faço uma pergunta para você, porque essa foi a pergunta que me foi feita. É isso mesmo que nós fazemos? Nós sabemos que nós devemos priorizar, mas no nosso dia a dia, é isso mesmo? Na hora que nós temos que escolher entre fazer uma tarefa complexa, que é ler a Bíblia, por exemplo, ou assistir uma série que está no auge, o que nós fazemos? Na hora de tirar um enfadonho tempo para orarmos, enfadonho, eu estou sendo sarcástico, de orar, porque às vezes a gente fica nos perguntando assim, quando a gente começa a orar, será que tem alguém que nos ouve? Será que realmente Deus está ouvindo? Será que realmente Ele está colhendo as minhas orações? A gente ouve tanto dizer assim, será que Ele está no meu quarto, realmente do meu lado, ouvindo as minhas orações agora? Será que as minhas lágrimas realmente estão sendo colhidas por Ele? São dúvidas. E a gente deixa de priorizar. E aquela meta que nós colocamos, e fazemos muitas metas no início do ano, que nós vamos tirar tanto tempo para dedicar a nossa leitura da Bíblia, de estudo, nós vamos dedicar tanto tempo para oração. Aí eu faço uma pergunta, quando chega no dia 31 de dezembro, a gente olha desde o dia 1º até o dia 31, o que nós priorizamos realmente? E essa pergunta eu me fiz na semana passada, porque eu havia já dito para minha irmã que eu não ia. Aí me bateu no coração e disse assim, até quando que a gente vai priorizar tantas outras coisas e deixar de priorizar aquilo que realmente a gente diz que importa? Se é a família que importa, por que a gente mede tanto, a gente reduz tanto os nossos esforços para estar com a nossa família? Por que priorizamos tantas outras coisas? Porque o nosso dia a dia vai nos cegando e nos tomando tempo, e a gente vai achando que realmente a gente tem tempo para algo, quando nós não sabemos nem o que vai ser daqui a um segundo. O próximo segundo não me pertence, o próximo segundo não te pertence. Por isso que nós precisamos verdadeiramente agarrar essa história de priorizarmos o que realmente é importante, porque nós não sabemos se teremos a chance daqui a um minuto para fazer. Agora tem hora que nós achamos que realmente nós somos imortais ainda aqui nesta terra, e que nós vamos ter tempo para reconciliar daqui a um minuto. Eu não preciso pedir perdão para aquele que às vezes é o meu ofensor, porque eu tenho certeza que amanhã eu poderei fazer. Mas quem foi que deu essa certeza? A nossa alma pode ser tragada a qualquer momento, nós não somos dono dela. E por isso que devemos fazer tudo no seu tempo, e o tempo que nós temos que fazer é o agora. Não podemos deixar nada para depois. Se tem conserto a ser feito, precisamos fazer agora. Se tem perdão a pedirmos, que nós viemos a pedir agora. Se temos perdões a liberarmos, que nós liberemos agora. Se temos visita a fazer, que nós façamos agora. Se tem uma palavra de ânimo, de afago, de contentamento, que nós temos que dizer a alguém, que dissemos agora. Se há uma palavra a um necessitado que precisa ouvir o Evangelho, que falemos agora.
Você não precisa ser um grande expositor da palavra para evangelizar. A sua vida é o Evangelho e precisa ser o Evangelho. As suas experiências com o Senhor é uma pregação, é um sermão, que o apóstolo Paulo disse que é uma carta aberta. Nós não podemos, mas o mundo tem nos cegado e tirado esse tempo tão precioso que é o agora, que é o único que a gente tem o poder de fazer agora. Marcos 10, versículo 46. Fala assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. Chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando de si sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O mestre lhe pergunta: o que você quer que eu te faça? O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Jesus disse: a sua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Eu intitulei essa mensagem como um grito de esperança. E essa história de Bartimeu, ela ressoa ainda nos dias de hoje, trazendo para a gente fé, esperança. E eu quero compartilhar com você algumas coisas que eu aprendi na leitura desse texto. A primeira coisa que nós vemos aqui é o estado natural de Bartimeu. Ele era cego, ele tinha uma necessidade física. E essa necessidade física a gente precisa entender, porque quando nós lemos a Bíblia, a gente precisa tentar voltar naqueles tempos. Até hoje, nos dias atuais, a vida de um cego não é fácil. A vida de uma pessoa que tem alguma deficiência física, uma necessidade especial, não é fácil. Naqueles tempos, era muito pior. Muito pior. Em algumas áreas, em algumas regiões, uma pessoa como ele era tida como endemoniado, uma pessoa que era portadora de demônios. Atrocidades eram feitas a ele. Israel não, porque Deus já deu um tratamento diferente. Mas ele tinha uma necessidade física que o impossibilitava. Cego naquela ocasião, para vocês terem uma ideia, apesar de uma ajuda que a família poderia dar, a família necessitava de todas as pessoas. Hoje é um pouco até diferente. Às vezes você tem um provedor e aquele provedor consegue sustentar uma família até grande, sozinho. E muitas pessoas podem se dar ao luxo de estudar até uma boa graduação, até uma pós-graduação, porque está ali debaixo de um guarda-chuva. Naquela época era tudo manual. Então as famílias necessitavam que todos contribuíssem, todos trabalhassem, porque todo o trabalho era manual. Então essa família de Timeu, do filho de Timeu, que era Bartimeu, não falo o nome dele aqui, Bar significa filho de, então filho de Timeu, esse cego, ele já não podia ajudar. Qual a forma que ele conseguia ajudar? Indo para as ruas, pedir esmola para levar alguma coisa para sua casa. O ato dele pedir esmola me leva a acreditar, porque a palavra não me dá esse embasamento, mas me deixa acreditar que era uma família não muito abastada financeiramente. Então Bartimeu era uma pessoa que precisava levar algum tipo de ajuda financeira. Agora, outra coisa que chama-nos a atenção e que a gente precisa entender, além dessa questão física que ele tinha, uma pessoa física, uma pessoa com uma deficiência física como ele também acaba carregando consigo uma
deficiência psicológica. Porque com todo o aparato que hoje em dia nós caminhamos e aprendemos, que precisamos ajudar, tem todas lá, existem as leis para darem suporte às pessoas de necessidades especiais, mas naquele tempo não tinha. Até hoje, uma pessoa nas circunstâncias de Bartimeu, o seu psicológico não é igual o nosso, de pessoas que conseguem enxergar ou que não possuem nenhuma necessidade especial. Porque ele por si sabe, no seu interior, se isso não for muito bem tratado, de que ele é uma pessoa incapaz. Ele é uma pessoa que não consegue fazer a parte dele dentro da sua família, da sua comunidade. Então ele tem um problema, além de físico, ele tem um problema psicológico. E Bartimeu, em meio a toda essa sua condição humana, a sua fragilidade, a essa necessidade física que o limitava, que o impossibilitava de fazer aquilo que ele deveria fazer, que ele precisava fazer, que ele sabia que a família dele contava com a ajuda dele, é o que levou à condição que ele estava neste momento. A Bíblia também não me dá aqui nenhuma embasamento para dizer se ele nasceu já cego, ou se ele contraiu essa cegueira durante a sua vida, mas ele tinha um problema físico, cego, um problema psicológico, porque as pessoas não o tratavam como um ser normal. Até hoje, eu e você precisamos incutir isso dentro de nós, para que nós não venhamos passar a vergonha perto de uma pessoa de necessidade especial. Nós precisamos entender que ela é igual a mim e a você. E mesmo com todo esse suporte que nós damos, mesmo assim, a situação deles é diferente. Um cego para conseguir emprego, mesmo nos dias atuais, é difícil. As leis hoje dão base para que uma empresa de determinada quantidade de funcionários contrate lá 5% do seu efetivo para isso, mas não nesse caso aqui. Mas mesmo com essa situação, essa impossibilidade dele, ele aceitou. E nós vamos ver com o decorrer da história, ou melhor, já dá para eu e você percebermos que ele, mesmo naquela época, tinha um pensamento, tinha uma maneira diferente de pensar e de se ver por dentro. Apesar da sua condição física, ele não se via daquele jeito. Nós lemos aqui e entendemos porque nós vamos entender um pouco mais. E ele estava lá agora, se tornando útil para a sua família, não deixando ser mais um no meio da sociedade que não fazia nada, e estava ali fazendo algo que ele considerava importante para a sua casa, que era esmolar, mesmo que ele não quisesse aquela situação, mas era o que ele podia fazer naquele momento. A primeira lição que Bartimeu me ensina aqui é que existem na nossa vida situações que nós temos que fazer, mesmo que seja algo que eu e você não queiramos fazer, mesmo que ao nosso pensamento seja algo, não estou falando de algo ilegal, tá? Bem claro aqui, mas muitas das vezes nós nos colocamos numa situação muito superior e não queremos determinadas situações, não queremos fazer, não aceitamos determinadas atividades, porque nós nos colocamos muito acima. E a primeira coisa que ele me diz é o seguinte: cara, eu tenho uma necessidade e eu preciso suprir essa necessidade, e para suprir essa minha necessidade eu vou fazer o que precisa ser feito, não o que eu quero, porque eu tenho certeza absoluta que Bartimeu não queria estar ali esmolando, mas ele sabia que ele precisava fazer algo para que a vida dele fosse diferente. Nós precisamos fazer o que precisa ser feito, não o que eu quero fazer, não o que eu gostaria de fazer. Nas nossas vidas nós somos colocados volta e meia em situações semelhantes.
onde eu não consigo avançar, eu não me torno alguém melhor ou maior na posição que estou, porque eu não quero fazer aquilo, porque eu simplesmente decidi que não quero fazer, porque não me agrada fazer, porque é humilhante fazer, porque me torna pequeno fazer. E Bartimeu já começa a me ensinar diferente: faça o que precisa ser feito. Quando eu e você fazemos o que precisa ser feito, o resultado da nossa vida é diferente. Eu sempre brinco com as pessoas que para mudar a nossa história atual não precisa de grandes coisas. Aqueles que entendem bem de matemática sabem que quando você muda uma única variável numa grande equação, e a nossa vida é uma grande equação, se você muda uma única variável, todo o resultado vai ser diferente. A partir da mudança daquela variável, tudo vai mudar. Então ele me ensina que eu preciso fazer agora aquilo que deve ser feito. Às vezes me dói. Aí quando eu falo eu e você, às vezes nos dói ter que perdoar alguém que aos nossos olhos não merece o nosso perdão. Mas deixa eu te falar, não é a nossa escolha. A nossa escolha não é essa. A nossa escolha é liberar o perdão, independente de quem ou o que tenha sido feito. Se aquela pessoa vai vir pegar o perdão é outra história, mas liberar o perdão é uma obrigação. Deus, ele não olhou para você e disse assim: eu vou lhe perdoar porque você merece ser perdoado. Ele te perdoou por amor. E o apóstolo Paulo nos diz o seguinte, que sem amor todo o resto é inviável, todo o resto não importa. Então, se eu e você vivemos o Evangelho e acreditamos que o amor é tudo que mais importa, e foi por amor que Deus enviou Jesus, e é por amor que eu e você estamos aqui e não estamos perdidos neste mundo, eu vivo e eu e você vive, nós temos que viver esse amor, e a única forma de viver amor é na prática, não se vive amor em teoria, amor se vive na prática. Precisamos fazer agora. Outra coisa que Bartimeu me ensina e que eu vejo na história dele é que existia uma certeza no coração dele. E essa certeza que tinha no coração dele, que ele quer ensinar e que a história dele ressoa até os dias atuais, ele quer dizer para mim e para você, sabe qual a certeza que ele tinha? Jesus pode resolver o meu problema. Jesus pode resolver a minha situação. Jesus pode resolver o caos da minha vida. Jesus tem o poder para resolver tudo. Bartimeu, ele tinha essa certeza de que em meio aos turbilhões em que ele estava vivendo de toda a situação dele, ele tinha a certeza de que Jesus tinha a solução para o problema dele. Ele tinha essa convicção de que alguém superior tinha o poder para resolver o problema, a situação dele. A história que nós lemos diz o seguinte: ele era cego, certo? Todos concordam comigo que Bartimeu não viu Jesus? Ele não estava vendo Jesus, mas por ser cego, sua audição era melhor do que as dos outros. Por ser cego e estar no lugar onde ele estava todos os dias, ele conseguia perceber qualquer mudança de cenário. E de repente alguma coisa diferente começou a acontecer. Uma multidão começou a chegar, não era normal. Não era uma situação normal, era diferente. Aquilo diferente fez com que ele perguntasse: o que está acontecendo? Alguém disse assim: é Jesus. Nós temos acesso a Ele o tempo todo, está aqui, ó, reinando no nosso coração, está aqui latejando, escrito na nossa mente. Ele só precisou ouvir o nome de Jesus. Ele falou assim: está aí a pessoa que vai resolver o meu problema. Por que eu e você
procuramos socorro em tantos lugares. Às vezes vivemos uma vida de longo sofrimento, de angústia, de dor, e não buscamos a esse Jesus que nós temos a certeza que pode resolver o nosso problema. Nós temos que entender, como Bartimeu entendeu, que não basta mais nada na nossa vida. Se Jesus está presente, tudo está resolvido, e se não está resolvido é porque não chegou o tempo de ser resolvido. E nos cabe continuar vivendo a nossa vida com a certeza de que um dia Jesus vai olhar para a nossa causa e vai atender ao nosso chamado, à nossa necessidade, vai nos perguntar o que está acontecendo, vai ouvir o nosso clamor. Mas muitas das vezes o que Jesus encontra dentro dessa carcaça aqui são pessoas céticas, em que falam da sua boca para fora de um Deus que tem poder para resolver tudo. Aí eu faço a mesma pergunta para você, que volta e meia eu faço. Eu sou um cara que gosta muito de pergunta. Minha esposa vive falando assim, mas você pergunta um monte de coisa. Quando as interrogações acabarem, acabam as suas perguntas. Eu me pergunto sempre, eu creio realmente que Jesus é esse Jesus que está aqui na Bíblia? Que Ele realmente tem poder para resolver todas as causas? Que foi Ele que criou os céus e a terra? Foi Ele que limitou o mar? É Ele que controla tudo lá na eternidade, que controla a lua na sua distância normal, o sol na sua distância normal, que faz a rotação ser aquela mesma e não mudar nem um pouquinho? Porque se eu realmente acredito, viver uma vida de sofrimento está sendo uma escolha minha de incredulidade. Eu não tenho motivo para viver uma vida de sofrimento, de dor e de angústia. Porque se eu creio nesse Jesus Todo-Poderoso e creio que Ele resolve quando Ele quiser, aniquila o meu sofrimento, restaura a minha dor, resolve os problemas todos da nossa vida, em todas as áreas, seja física, mental, psicológica, financeira. Se eu creio, viver uma vida angustiado é uma escolha minha de incredulidade. A cada vez que eu e você lamentamos por algo, ou reclamamos de alguma coisa, ou vivemos em sofrimento e angústia, nós estamos dizendo para a eternidade que nós não somos merecedores nem daquilo que nós estamos recebendo. Nem daquilo que nós estamos recebendo. Por isso que eu falo sempre lá em casa que uma coisa que não pode faltar no nosso coração, e lá no final a gente vai falar um pouquinho mais, é gratidão. É ser grato pela vida que você está tendo hoje. Porque a forma como eu e você nos comportamos diante desta vida, do agora, é que me coloca numa vida melhor, no futuro. Porque eu preciso provar para o eterno que eu confio nele. E se eu confio nele, eu não sofro no agora. Isso não me deixa querer viver a minha vida de qualquer jeito. Certo? Todos nós somos maduros para entender que nós também não vamos ser levianos com aquilo que o Senhor nos deu. A gente não precisa trabalhar neste momento a parábola do bom mordomo, certo? Aquilo que Deus nos deu precisa ser tratado com diligência. Nós tratamos a vida que nós temos com diligência. E se nós não alcançamos algo que nos foi prometido, é porque ainda não está no tempo. Nós não estamos preparados. E tem uma palavra que eu gosto, e eu já falei aqui várias vezes, nós precisamos viver ela. Tudo coopera para o bem daqueles que estão em Cristo. Se eu e você vivemos essa realidade, que tudo coopera para o bem daqueles que estão em Cristo, aquilo que eu estou vivendo agora é necessário. Eu e você precisamos passar por este momento. Sem este momento nós não seremos aquela pessoa que Deus precisa que nós sejamos no futuro para receber aquilo que Ele tem prometido para aquele futuro nosso. Querer pular essa fase é dizer para Deus que nós não queremos aceitar, nós não aceitamos a fase futura. E o pastor pregou recentemente aqui sobre
contou um pouco sobre a vida de José. Se José falhasse numa fase daquela, ele não alcançaria o seu prêmio, ele não teria o reconhecimento. Ele precisava passar por tudo aquilo, porque era um aprendizado, para colocar ele naquilo que Deus já estava planejando para o futuro dele. E Bartimeu, ele nos ensina isso, e nós precisamos entender que Jesus tem o poder para resolver todos os nossos problemas. E quando nós cantamos, e muitas das vezes nós cantamos aqui, muitas das vezes nós lemos, muitas das vezes nós falamos sobre isso, que Ele tem todo o poder. Todo é um poder ilimitado. Tudo. Não tem nada impossível para Ele. Nada é impossível para Deus. Aquilo que eu e você estamos vivendo hoje não é impossível para Deus resolver. Seja em qualquer área da nossa vida. Mas nós precisamos ter essa certeza que Jesus chegou na nossa história. Eu e você não estamos sozinhos, Ele está conosco. Às vezes pode parecer que a caminhada está difícil, mas se Ele está conosco, é só o que importa. E a gente vai caminhando, e vai passando pelo deserto, se tiver que passar, e quando chegamos à beira do rio, mesmo que ele for muito fundo, Ele não vai nos afogar. Não é isso que nós cantamos? Precisamos viver aquilo que nós cantamos. Por isso que eu sempre falo e tomo muito cuidado daquilo que a gente canta. Mas Bartimeu também me ensina uma outra coisa: a sua atitude de perseverança. Porque quando ele decide, quando ele ouve, é Jesus, e ele coloca no seu coração assim: é Jesus, caramba, esse é o Jesus que eu ouvi falar. Ele faz milagre, Ele cura, Ele ressuscita os mortos, Ele faz o impossível acontecer. É Ele tem o poder para resolver o meu problema. Quando ele soube disso, automaticamente ele fez aquilo que ele poderia fazer naquele momento, que era o quê? Se levantou e correu, foi atrás de Jesus. Foi isso? Não, isso ele não podia fazer, ele era cego. Ele falou assim: Jesus, filho de Davi, era o que ele podia fazer. Às vezes nós achamos que para chamar a atenção de Jesus, a gente precisa fazer muitas coisas. A gente precisa ser totalmente perfeito, numa redoma de perfeição. Precisamos estar aqui todos os cultos. É muito bom, mas faz muito mais do que isso. Estar aqui em todos os cultos reflete somente uma alma que está aqui dentro, que vibra de uma certeza de um Jesus que nos salvou, que nos redimiu, que nos comprou. E quando ele ouve que é Jesus, ele grita. E ele grita uma vez só. Não é isso? Foi? Não. Ele gritou e gritou bem alto. Ele gritou, não está dito ali, mas eu quero acreditar que ele gritou com todo o fôlego que tinha dentro do ser dele, porque ele colocou no coração dele: é Jesus, Ele pode resolver o meu problema, mas eu não sei se Ele vai passar por Jericó de novo, e eu não vou perder a minha oportunidade. Eu vou gritar de uma forma que todo mundo vai poder ouvir. E ele grita: Jesus, filho de Davi. E alguém fala para ele assim: não, fique quieto. Ele vai dentro do coração dele: eu ficar quieto? Eu? Não. Eu quero encontrar Jesus, porque Ele tem o poder de resolver a minha dor, o meu problema, o meu sofrimento. E não tem nada que vai me impedir. E nós devemos aprender com esse camarada, porque nós paramos em qualquer momento, esmorecemos por qualquer coisa. Se as nossas orações estão demorando, nós cessamos de orar. Se Deus não nos atende ou não manda um profeta falar conosco, nós paramos, nós nos silenciamos, nós nos calamos. Quando o mundo começa a nos dizer assim: por que você está orando, cara? Jesus fazia milagre lá, Jesus não faz milagre hoje.
E a gente deixa essas vozes entrar nos nossos ouvidos, esmorecer a nossa fé, a nossa esperança e nos minar. Nós começamos a procurar conforto, solução de outras formas. Deixamos Jesus ir. Quando Jesus, na verdade, Jesus ele faz uma pergunta ali para o cego, que é interessante, que ele fala assim: o que tu quer que eu te faça? Para um cego, mas se não fosse isso que ele queria, Jesus ele só quer exatamente isso. Ele não quer que você chame por um momento. Jesus ele não quer que você chame ele só quando você está com uma situação difícil. Ele não é um gênio da lâmpada. Bartimeu, ele ouviu, ele sabia de Jesus, porque ele era uma pessoa que com certeza ele tinha ouvido do Velho Testamento, ele tinha ouvido nas sinagogas as leituras, as promessas. Vai chegar aquele, o grande Emanuel, Deus conosco, aquele que cura, e tudo vai ficar uma situação muito melhor do que as que estamos vivendo hoje. Ele vem libertar o seu povo, ele vem salvar os cativos. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não precisa ser chato, porque Jesus também não ouve a oração de algumas pessoas, porque ela não passa do teto da nossa casa. Mas você precisa realmente chamar a atenção dele. O que você tem que pode atrair a atenção de Jesus? E você tem que fazer de forma incansável. Eu e você, nós não podemos desistir das nossas orações. Não podemos desistir quando aquilo não acontece no nosso tempo, porque nada é no nosso tempo, tudo é no tempo dele, ele que sabe o tempo certo. Você não precisa desistir porque algo está demorando a acontecer. Você não precisa desistir porque as suas orações já fazem muito tempo que você tem orado e não tem nada acontecido. Porque o Deus que nos salvou, que nos redimiu, esse Deus que tem poder, que restaurou a vista do cego Bartimeu, o mesmo Deus vai ser, ele foi ontem, será hoje e será eternamente o mesmo. Precisamos ter uma vida de comunhão, atraindo a atenção de Jesus. Precisamos atrair essa atenção. E como que nós atraímos a atenção de Jesus? Com aquilo que nós temos, com os dons que nos foram entregues. Deixa eu falar para você, nem que seja um dom você recebeu. Temos que receberam mais. Temos que tocam teclado, tocam violão, cantam, pregam. Mas pelo menos pelo menos um talento você recebeu. E com esse talento você tem que atrair a atenção de Jesus. Você não pode pegar o seu talento e enterrar o seu talento, porque um dia ele vai vir e vai perguntar: o que tu fez com ele? Não atraímos a atenção de Jesus com as nossas orações fervorosas, com as nossas lágrimas que descem, porque os atores choram muito bem. Nós atraímos a atenção de Jesus com aquilo que está aqui dentro. E aquilo, quando se torna tão grande aqui dentro, ele é externado para fora, porque aqui dentro não consegue conter de tão grande que é. Atrai a atenção de Jesus. Grite, clame, não desista, não pare, nunca, jamais, até que ele realmente venha e dê atenção a você. Às vezes, já viram aquele desenho que a pessoa está cavando, um barranco, aí tem um desenho de alguns diamantes bem pertinho, aí o cara desiste bem pertinho de conseguir. Às vezes a gente está nas nossas orações, nós temos as nossas necessidades, entregamos e colocamos diante do Senhor, e o tempo vai passando, e a gente vai diminuindo a nossa intensidade, a gente vai diminuindo as nossas orações, quando estava bem perto, porque a gente precisava alcançar um estágio
de uma maturidade de aproximação com o Senhor. Que às vezes é justamente nesse tempo das nossas necessidades, das nossas entregas pessoais, de irmos realmente para o nosso quarto sozinho e poder falar para o Senhor tudo que nos angustia, tudo que é a nossa dificuldade, tudo que é o nosso problema, e entregar realmente, abrir o nosso coração para Ele. E quanto mais tempo a gente gasta, ou melhor, quanto mais tempo a gente investe nesse momento com o Senhor, mais próximo dEle nós estamos. E quanto mais próximo dEle nós estamos, mais Ele quer fazer por nós. Mas Ele não quer fazer para aqueles que desistem por qualquer motivo, por qualquer razão, ou por qualquer coisa que se ouve. Ele precisa saber que eu e você somos fiéis em todos os momentos a Ele. Nós somos fiéis a Deus não pelo que Ele vai fazer por nós, não pelas nossas orações que serão atendidas. E Deus, por conhecer o nosso interior, Ele vai prolongando esse tempo nosso até que nós realmente consigamos encontrar realmente a solução do nosso verdadeiro eu. Consertar este homem, esta mulher que ainda precisa ser consertada para poder alcançar e chamar a atenção de Jesus. Porque a palavra nos diz o seguinte, que as nossas orações, ela não consegue chegar ao Senhor, precisa do Espírito Santo ir com gemidos inexprimíveis. E como é que a gente vai conseguir fazer com que o Espírito Santo leve nossas orações através de gemidos inexprimíveis? Se tornando um com Ele, querido. E vou falar um negócio para você, não tem momento melhor do que esses momentos nossos de chamar a atenção dEle, de gritar com Jesus, de chamar Ele, de segurar no seu manto, de dizer, não vou te largar, eu quero o Senhor aqui comigo. Essa batalha, que é os momentos de orações que nós temos, e que eu e você, se não o temos, precisamos ter, é o que nos aproxima dEle. Nós viemos para cá e cantamos louvores, esses louvores nos levam bem pertinho da eternidade, mas o que nos mantém lá são os nossos joelhos dobrados, nossas orações, porque elas realmente nos levam até o trono da eternidade, até próximo do Rei. Outra coisa que Bartimeu me ensina nessa leitura é a sua prontidão. Quando Jesus chamou Bartimeu, ele não se hesitou, viu? Fala assim, ó, mandaram calar, ele não se calou. Aí de repente alguém fala assim, ó, aí Jesus diz assim, ó, chame ele lá para mim. Quando disseram, ei cego, o mestre está te chamando. Ei, a palavra diz aqui que ele não se levantou devagar, ele não ficou pensando nas palavras que ele iria dizer, ele não ficou pensando se ele estava em condição de chegar perto do mestre. Ele não começou a querer pentear o seu cabelo, ficar mais bonito. A palavra diz assim, ó, de um salto, de pronto, não teve hesitação. Eu e você não podemos nos hesitar quando Jesus chama o nosso nome, quando Jesus quer falar conosco. Quantas e quantas vezes, meu querido, eu e você não estamos sentados aqui, nós ouvimos, e se você não ouve, pede essa experiência ao Senhor, de você sentir o próprio Mestre te chamando, falando o seu nome. E quando Ele fala o seu nome, eu e você não podemos nos hesitar, não há tempo para nos preparar de um pulo. Isso mostra que esse camarada, ele sabia muito bem o que ele queria, e ele estava muito preparado para este momento. Ele não estava preocupado, será o que ele vai me pedir? Será o que ele vai me perguntar? Será o que ele vai mandar eu fazer? Porque ele sabe das histórias. Ele sabe que para uns mandou mergulhar 7 vezes no Jordão, que para outros mandou fazer isso, mandou fazer aquilo. Ele não se perguntou, o que será? Será que ele vai mandar eu fazer o quê?
E se ele mandar eu caminhar até o Jordão? Como que eu vou fazer? Ele não perguntou. Eu e você não temos que perguntar. Quando Jesus nos chamar, nós precisamos estar preparados. Não há tempo de preparação. Quando Jesus se aproxima, e quando Jesus chama o nosso nome, ou quando Ele chamar o nosso nome, e várias formas de chamar, Ele pode chamar você para fazer algo, pode chamar você para o ministério, ou pode chamar você para a eternidade. Esse é o melhor prêmio de todos. Mas quando Ele chamar, não há tempo de preparação. O tempo de preparação é agora. Nós já falamos sobre isso. O tempo de conserto é agora. Eu me preparo agora. Porque quando Jesus chamar, eu não tenho tempo de me preparar. Eu tenho que me levantar, correr e aceitar a decisão que Ele quiser tomar. Agora tem uma coisa mais que Ele me ensina depois desse salto. Ele tinha uma capa. Não sei se você sabe a representação dessa capa. Essa capa é como se fosse uma autorização para ele poder pedir esmola. Então, quando alguém encontrava um cego ou uma pessoa com aquele tipo de capa, sabia que era um pedinte. E a palavra diz assim, ó, ele de um salto, ele saltou, tirou a sua capa e jogou para o lado. Bartimeu, ele está ensinando um negócio para a gente aqui que é tremendo, tremendo. Não podemos olhar ou carregar nada da nossa vida para nos encontrarmos com Jesus. Diante do Eterno, tudo é nada e nada é tudo. Bartimeu, ele sabia, lá vem Jesus, este é aquele que vai resolver o meu problema. Ele insiste, porque mandaram ele se calar, ele continua. A continuidade da sua oração, do seu grito, do seu lamento, chama a atenção de Jesus. Jesus o chama, ele levanta. Quando ele levanta, ele fala assim: eu vou sem a minha capa, porque eu tenho certeza absoluta que eu não vou voltar deste encontro da mesma forma como eu estou indo. Porque o encontro com o Eterno, o encontro com Jesus, quando nós temos esse encontro, nós nos tornamos, ou deveríamos nos ter tornado, uma pessoa diferente daquela que nós éramos. Não há espaço mais para sermos as pessoas tristes que éramos, as pessoas derrotadas que éramos, as pessoas necessitadas que éramos. Nós podemos largar tudo lá, porque quando nós vamos nos encontrar com Ele, nós voltamos com as nossas vidas transformadas, com as nossas necessidades resolvidas, com os nossos problemas todos solucionados. Quando nós nos encontramos com Ele, é por isso que o apóstolo Paulo diz: quando eu estou com Ele, quando eu me acho fraco, é aí que eu sou forte, porque não é mais só com a minha força. Eu já não estou mais sozinho, não tenho motivo mais para depressão, angústia, lamento, porque Ele está comigo. Não tenho mais necessidade de ficar ansioso com o meu futuro, porque agora Jesus está comigo, eu encontrei Ele. De um salto, Bartimeu vai e larga sua capa, com a certeza de que ele voltaria diferente. Quando eu e você nos apresentamos diante desse mestre, nós nos apresentamos diante dele. Se você não se apresenta, passe a se apresentar através das suas orações e da sua dedicação, a dedicação da sua vida a um tempo a ter esse encontro com ele. Porque nós já falamos sobre isso também. Ele marca na agenda dele o encontro com você. Se você não teve ainda, porque você não estava presente no dia que ele marcou, na hora que ele marcou. Mas ele tem um tempo para você na agenda dele. E ele não falta ao encontro dele. E agora, sabendo disso, de que eu posso
largar todo o meu eu, tudo aquilo, e ir vazio para Jesus, porque eu vou voltar de lá diferente. É assim que eu e você temos que ir a partir de agora ao encontro com Ele, sem as nossas reservas, sem os nossos medos, sem os nossos preconceitos. Eu largo tudo lá, eu largo a capa de lado. Eu vou orar para o Senhor cheio de medo. Será que eu sou merecedor? Será que Ele vai me atender? Será que Ele tem tempo para mim? Será que Ele vai ouvir? Larga a capa do medo para lá. Não importa mais isso. O Mestre está presente. Ele está e está te chamando. A gente larga a capa do preconceito. Eu vou vazio para lá. Larga a capa da insegurança, da incredulidade, e nós vamos ter a mesma experiência que Bartimeu teve quando nós fizermos isso, porque o encontro com Ele é diferente. Ele não nos deixa sair e voltar da forma como nós chegamos até Ele. De pronto esse camarada foi para lá, e de pronto nós temos que ir. E quando ele chega perto de Jesus, o milagre acontece. Jesus cura o Bartimeu. Agora deixa eu te falar uma coisa. Jesus cura a cegueira de Bartimeu, seu físico. E automaticamente, de brinde, nasce dentro do coração de Bartimeu uma restauração, uma força de que a vida dele agora poderia ser normal como de todas as outras pessoas, a vida que ele nunca teve até então, porque Jesus, ele quando vem fazer algo na nossa vida, ele não faz algo somente aqui. Jesus, quando ele cura uma enfermidade, ele não está curando só a enfermidade, ele está dizendo para você assim, ó, valeu a pena você acreditar, valeu a pena você confiar, valeu a pena você se entregar, e agora eu quero fazer através disso um estandarte. Você e eu, depois que temos esse encontro com Ele, nós voltamos restaurados nas nossas necessidades e naquilo que nós nem almejaríamos ter ainda, porque nós saímos de lá completamente revigorados, nova criatura. Nós saímos de lá com a capacidade de combater o bom combate, de acabar uma carreira e guardar uma fé. Porque Jesus faz isso conosco. Às vezes nós pedimos, lembra lá em Jeremias disse que os nossos sonhos, Deus sonha eles de forma maiores ainda, mas nós ficamos na nossa pequenez pedindo um pequeno pedaço de alguma coisa, uma pequena esmola ao Senhor, e o Senhor fala assim, eu vou te dar isso e muito mais, porque o que eu tenho planejado para a sua vida é muito maior do que isso. E o que mais Bartimeu me ensina é que depois disso tudo a palavra termina dizendo que ele seguiu a Jesus. O Ministério de Louvor, se quiser, pode subir. Bartimeu, ele fala de que de tudo na nossa vida, o que jamais pode nos faltar é a gratidão daquilo que Deus já fez por nós. Às vezes o querer muito de outras coisas, querer avançar, que não é pecado nada disso, mas de querer galgar maiores espaços, maiores riquezas, aprender mais, conquistar mais, constituir família, tudo isso nós podemos ter, mas querer tudo isso e não manifestar gratidão pelo que Deus já tem nos dado,
isso é uma coisa que pode nos impedir de alcançar as coisas que nós desejamos. E Bartimeu, ele segue a Jesus. Isso me traz ao coração um sentimento de gratidão, que ele se pergunta, como o salmista falou no Salmo 116, como posso eu retribuir a tão grande bênção que ele me fez? Qual a forma que nós temos de retribuir a Deus por tudo que ele já nos fez, por tudo que ele está fazendo? É o que o salmista diz no verso 116, verso 13: erguerei o cálice da salvação. Deixa eu falar, a minha, a sua vida, ela tem que ser uma vida diferenciada neste mundo de trevas. As pessoas não podem ver como o mundo quer que, como estão se falando aí, que você precisa ser quase invisível. O mundo tem que saber quem você é. O mundo precisa saber o que Deus já tem feito na sua vida. Isso não pode ficar oculto, porque isso é ingratidão àquele que te deu tudo que você tem até hoje. O que nós temos veio dele, é por meio dele, e precisa voltar para ele. Eu e você precisamos entender que precisamos retribuir a tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E como retribuindo? De uma forma que o mundo tenha certeza absoluta de que você tem um Deus que zela pela sua vida. Se coloque de pé, vamos louvar o Senhor. Aleluia, Jesus.
temos a coragem, igual Bartimeu, de lançar as nossas capas e corrermos até Jesus? Será que nós temos a coragem de, quando Jesus chama o nosso nome, nós temos a coragem de nos levantar e nos colocar de prontidão, sem nos preocuparmos de saber qual vai ser a palavra que Ele tem para os nossos corações? Que nós possamos ter essa expectativa de Jesus, saber que Ele tem todo o poder para resolver tudo. Estamos preparados para, quando Ele chamar o nosso nome, nós possamos de um salto ir até Ele, sem estarmos preocupados com o que Ele vai requerer de nós, mas com a certeza de que nós estamos preparados para o que Ele quiser falar, determinar, que seja feito. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida.